Oi, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Sejam bem-vindos de novo ao meu canal. Muito obrigado por me aceitar também dentro da sua casa, dentro do seu computador ou no seu celularzinho. Se você nunca veio aqui, não sabe quem eu sou, meu nome é Ricardo Feltrin, sou jornalista há mais de 30 anos e eu vim parar aqui no YouTube porque eu decidi ser um jornalista independente, um jornalista avesso, como eu sempre fui, à ideologia, à militância, essas pataquadas todas, né? Esses grupinhos, esses grupelhos que tomaram conta do jornalismo e das redações. Então eu vim para cá, conheci vocês e estou com esse canal. E para você ajudar esse canal a crescer é só dar o velho e bom joinha, que vocês já ajudam, espalha mais. Vocês se assinam, né? Se inscrevem, ativam o sininho e vem sempre aqui. Oi, você vem sempre aqui? Lá vou eu de novo, gente. Bom, vamos aqui de novo, caso Mellin. Gente, ontem, depois de mais um ano e meio, mais ou menos, num silêncio sepulcral, a revista Piauí decidiu de novo atacar o Márcio Mellin, fazer aquelas insinuações, né? Depois daquela pataquada que foi aquela reportagem de dezembro de 2020, depois daquele monte de mentira, daquele monte de coisa desmentida, daquelas histórias descabidas, erro de data, erro de informação, matéria desmentida, tudo aquilo, eles voltaram ontem a falar contra o Márcio Mellin, gente. É inacreditável, né? É inacreditável, porque a Piauí ressuscitou o assunto, mas continua se fingindo de morta, né? Não dá erramos, não admite os erros que cometeu, né? A leviandade que foi aquela reportagem. Gente, aquela reportagem, eu contei quase 60 erros factuais, contradições, mentiras, fatos desmentidos, coisas que não aconteceram. Sabe o que significa uma reportagem com quase 60 erros factuais? Significa que ela é uma obra de ficção, ela é uma mentira. E aí, ontem, novamente, sai a revista Piauí, deixa eu ver se eu acho o título aqui. Pronto. A Globo e o assédio sexual, esse é o título. Foto do Márcio Mellin, sério, logotipo da Globo atrás. Esse é o intertítulo da matéria. O rumoroso caso do Márcio Mellin, agora acrescido de um novo caso, com outros acusados, leva a emissora a se equilibrar sobre o fio da navalha. Quem que esse repórter João Batista pensa que é? O Somerset Maugham? Gente, eu vou ler uns trechinhos aqui porque é deprimente, depois eu vou mostrar todos os erros que tem nessa matéria aqui, né? Se aquela tinha quase 60, essa aqui já tem umas 20. Primeiro, a matéria não tem nenhuma novidade sobre o Márcio Mellin. É um cozidão, um cozido da matéria dele mesmo, de dezembro, da outra matéria. Dezembro não, da de fevereiro do ano passado. Essa daí de dezembro ele meio que finge que não aconteceu. A de fevereiro do ano passado, que chamava-se O Cerco, cheia de erros também, de coisas já desmentidas. Ai, credo, gente. Vamos lá, primeiro parágrafo, já primeiro parágrafo. Vamos ver se tem alguma coisa. Veja bem, vou ler para vocês. Dia 25 de maio, a 36ª Vara de Trabalho do Rio de Janeiro abrirá as portas para a audiência de instrução de uma ação pública contra o Globo. Proposta pelo procurador Francisco Silva Araújo, pretende discutir se a emissora deve ser punida por não ter evitado a prática de assédio sexual no ambiente de trabalho. Já tem um erro aqui, porque prática de assédio sexual acho que não se discute, é crime, né? Imagina que o MPT seja só, nem tinha percebido isso, só assédio moral, mas vamos lá. A ação está calçada em dois casos. O mais notório envolve o ex-diretor do Núcleo de Humor da Globo, não era diretor, era chefe, mas deixa pra lá, Márcio Mellin, que é acusado por uma dúzia de mulheres, entre parênteses, de assédio sexual, e de homens de assédio moral,
que tem nessa construção aqui? Não era 14 no começo? Pô, não viraram... Quantos são agora? Uma dúzia, 12, mas não era 13 outro dia no UOL, lá no Universo, a matéria é 13. 13 acusadas de assédio sexual. 13 mulheres acusam Melanie de assédio sexual. O que aconteceu com elas? Porque agora aqui está uma dúzia de mulheres de assédio sexual e assédio moral. Ou seja, aí começa toda a enrolação, né, do repórter João Batista Júnior, que não vai assumir os erros que ele cometeu, os muitos erros. Aliás, nem é erro, né? Ai, caramba, vamos lá. Aí vamos começar as mentiras aqui. Deixa eu pegar aqui no meu texto. Um barril de erros, né? Segunda profissão. Para mim, essa matéria aí da Piauí está na história do jornalismo já, né? E o que me espanta é que a Piauí agiu igualzinho, como um apêndice do Metrópolis, né? Que faz o antijornalismo, né? Baseado numa militância burra, manipulativa, travestida de reportagem, né? Mas é só crueldade e sordidez isso. Vamos lá, as novas aventuras do repórter e da Piauí. Bom, a revista fala em 12, né? 12 vítimas, está aqui. Daí tem esse parágrafo aí, etc, né? Isso aí é uma... E vamos repetir, né? Essas mulheres não conseguem arrumar mais nenhuma acusadora desde janeiro de 2020. Gente, a gente está em 2023, junho, 2 anos e meio. Essas mulheres não conseguiram atrair ninguém de fora do grupinho delas. Só elas foram assediadas sexualmente. Vamos lá, a revista volta a falar da Piauí que a Globo determinou que Melanie ficaria 180 dias afastado sem remuneração. Isso nunca aconteceu. Mais um erro. Aí o Batista Júnior tenta usar a tal da carta do compliance, eles estavam guardando isso, eles achavam que era o grande trunfo deles, que é uma carta assinada por essa doutora Carolina Reis, diretora do compliance, que não fala basicamente nada na carta, né? E além disso, ela não fez parte das investigações, ela não ouviu nunca ninguém, ela não sabe de nada desse caso, né? Mas aí, o que aconteceu? Como a Veja publicou essa semana, a Globo emitiu uma carta dizendo que não viu nenhum momento, apesar das diligentes investigações, a Globo não viu nenhum caso de assédio sexual do Márcio Mello. E o que o Piauí e o seu Batista querem fazer? Estão falando que ela não comprovou assédio, mas isso não significa que não possa ter ocorrido. Vejam só, gente, é a distorção até da construção da linguagem, da prova. Quando alguém não se comprova que aquela pessoa é culpada, ela é inocente. Mas para essa militância aí que está, essas mulheres aí que ficam, não, ninguém se solta a mão de ninguém, essas aí não. Ah, se a Globo falou que não encontrou, mas isso não significa que não possa ser. É a primeira vez que o inocente não só tem que provar que ele é inocente, como quando alguém diz que ele é inocente, ah não, mas pode ser que ele seja culpado. Vocês veem a pouca vergonha que é isso? Vocês veem um nível baixo que uma revista como essa, como esse Universo, como essas coisas, essas militâncias, metrópoles, aonde esse pessoal chegou? Para mim é a deterioração de onde uma profissão pode chegar, sabe? Quando não se culpa alguém, a pessoa é inocente, suas bestas, burros. Ai. Então, a Globo não descobriu que o Melanie desviou dinheiro também, mas quem sabe ele não tenha desviado. Ele também, ninguém descobriu se o Melanie usou em algum momento os estúdios da Globo ou lá a Haha House para fazer uma orgia sadomasoquista. Mas quem sabe? Mas para isso não interessa nada, né? Eu vou ler o trecho aqui da carta que essa Carolina manda, né? Restou de fato constatada a inadequação do artista com seus subordinados. Ela não diz qual é. Sem que fosse possível comprovar a prática deliberada de assédio sexual, dados os contornos legais que a conduta exige para sua caracterização. É muito claro que é um assédio sexual. Quando a emissora diz assim, não existe caracterização de assédio sexual, a gente encontrou isso, é porque não teve. Ela não viu isso.
Mas, né, quem sabe? Ai, ai. Outra coisa que essa matéria da Piauí faz, que é vergonhosa, é misturar opinião no meio das informações, né? É como se o jornalista soubesse o que passa na cabeça da Globo, como ela pensou em fazer. Não, temos que tomar cuidado com essas palavras. Sabe, uma picaretagem mesmo, gente? É um poder paranormal do cara, né? No mínimo. Para mim isso é jogada desesperada, né? Isso aqui tem um grupo de indígenas ali para Rondônia que eles falam que eles aprendem que quando você estiver caçando, eles são caçadores, se acerta um animal de morte, geralmente ele tem um espasmo, né, que chama o espasmo dos estertores. Essa reportagem aqui é o espasmo dos estertores do jornalismo. E as acusações contra o Mellen que essas mulheres estão fazendo, essa carta que elas achavam que era... aliás, estão o tempo inteiro. A primeira era a Carol Portes, né? A sediada de Taubaté. Depois era outra imprensada na parede, né? Ou todas são imprensadas na parede. Enfim. Então, no mínimo, é um poder paranormal que o jornalista tem, é inacreditável como ele consegue isso. Perdão. Mas o pior, gente, não é nada disso. O pior é que a Piauí tinha uma baita história sensacional na mão. Qual que é a história? Segundo o repórter, ele entrevistou uma engenheira, ex-engenheira da Globo, que a mulher foi estuprada dentro da Globo. Sabe? O cara enfiar a mão nas coxas dela, o outro falar que se masturbava pensando nela no banho. Uma coisa nojenta, cara. Sabe o que esses caras? A mulher de uma área técnica. Os caras usando, que estavam isolados, ameaçando ela, pegando ela pelo pescoço, falando que ninguém ia acreditar nela. História horrível, que aconteceu há pouco tempo, 3, 4 anos. Em vez de fazer essa reportagem, são 4 homens que ficam assediando essa mulher. Por anos ali. Em vez de fazer essa reportagem, a Piauí usa o Márcio Mellen para ser o lead dessa matéria que é verdadeira. Como se quisesse misturar a história. E o que é principal, o que é mais nojento, é que a foto dessa reportagem sobre essa vítima, Esmeralda, é do Mellen. E o repórter da Piauí não coloca o nome dos estupradores da engenheira. Vocês conseguem entender o nível do jornalismo, onde, gente... Parece que eu estou vivendo no metaverso do jornalismo, sabe? Não é possível que tenha chegado a esse nível aqui. E eu vou falar mais uma coisa. No primeiro vídeo que eu fiz, que eu montei esse canal, dezembro do ano passado, não lembro se dia 9, 8, eu gravava até os vídeos sem microfone ainda. Foi um vídeo bem longo, que eu fiquei até emocionado, pedi desculpa de novo para o Mellen por ter acreditado nessa revista, né? Desse repórter, que eu até admirava tempos atrás. Gente, pera. Gente, eu naquele vídeo eu falei o seguinte, que eu achava, na minha opinião, eu não queria acreditar que a Piauí ou que o repórter João Batista Júnior quisesse fazer uma coisa intencionalmente má. Então o que eu falei? Eu falei que eu desconfiava que o repórter João Batista tinha sido ludibriado pela fonte dele. Que obviamente é Dona Mayra Cota ou qualquer uma daquelas, né? Porque a matéria da Piauí é muito parecida com a peça de acusação que a doutora Cota vai apresentar depois na ouvidoria, depois que o Márcio Mellen processa a Calabresa. Então eu falei assim, eu acho que a Piauí foi enganada, eu acho que o repórter foi enganado, porque não é possível. Talvez tenha entregado para ele a peça de acusação só, e ele achou que ele estava com o documento completo, e não mostraram intencionalmente a primeira resposta que a defesa do Mellen manda, que são as mensagens que desmonta já toda a peça de acusação. Hoje eu tenho certeza que não foi enganado. Tudo isso aqui foi intencional, né? E de segundo eu investiguei, o repórter aí da Piauí já começou a fazer essa matéria no tempo que ele estava na Veja. Ele queria fazer uma matéria, ele queria ser como fala a palavra? O porta-voz do Me Too no Brasil. O primeiro cara a trazer as informações, uma denúncia grave.
Por isso que eu falei que tinha Zé Maier, tinha Caio Blatt. Nessa aqui tem 2, né? Lembra como ele fala no lead aqui? A ação está calcada em 2 casos. Sim, o outro deve ser o da Esmeralda. Não dá para saber, porque está muito mal escrito. Enfim, eu acredito que é tudo intencional mesmo. Essas pessoas aqui, sabe? Universa, Piauí, Metrópolis, Léo Dias, essas pessoas só querem culpar o cara mesmo. Não querem admitir a cagada que fizeram, né, pro jornalismo. E coloca a história dessa Esmeralda, né? O nome dos 4 criminosos da área técnica da Globo são omitidos. Não é uma fofura? Olha, assim, falei, né? Piauí não tem nada de novo, não tem nenhum comentário, né, sobre os crimes também que essas mulheres cometeram contra o Márcio Smelling, porque veja bem, primeira coisa eu já falei, quando a Calabresa vai lá no Compliance acusar o Márcio Smelling de assédio moral, de ter tirado ele dos programas, já era para ter sido demitida ali, sabe? Isso é insubordinação, isso é insurgências. Primeiro porque não tinha provas, e as provas mostravam que tinha contra o Smelling, e as provas que tinham mostravam que não foi ele que impediu ela e fez ela perder esses papéis. Era o temperamento dela insuportável e o DA que não quis saber. A outra coisa que a gente tem que lembrar, que eu publiquei outro dia, Verônica Debon gravando o chefe dentro da casa dele. Gente, isso é crime. A Globo não fez nada. Bom, e aí tenta ainda, não deve... Bom, gente, eu não aguento mais. É assustador o que essas pessoas estão fazendo, mas ao mesmo tempo é patético, né? Porque você vê, isso aqui é um desespero. E o que eu quero encerrar aqui é que a matéria da Piauí, há 3 anos, em dezembro de 2020, aí, repercutiu no Brasil inteiro. Todo mundo deu. O mundo deu, não teve um site que não deu. A matéria de ontem, todo mundo para ela. Eu sou a única pessoa que veio repercutir aqui. Só para falar que realmente isso aqui é uma vergonha, que nunca o nome de uma publicação, que é em letras minúsculas, fez tanto sentido. Coitado da Piauí. Coitado do jornalismo. Gente, eu volto. Hoje é sábado, dia 20 de maio, amanhã dia 21. Não esqueçam, 5 horas da tarde. Eu vou fazer a live dos feltrinos. Ficou muito fofa a capa. Eu vou mostrar para vocês. Que o Fábio fez. Olha que linda, gente. Vocês vão ver ao contrário, tá? Cheio de patinhos. Amanhã a live é sobre vocês. Sabe, não quero fazer nenhum tema, a gente pode conversar sobre alguma coisa, mas eu quero falar com vocês e agradecer por ter chegado a 30 mil, quase 31 já, mil seguidores em tão pouco tempo. Pela força que vocês estão dando, por acreditar no meu trabalho, por respeitar meu trabalho, por isso que vocês estão falando nas redes sociais, vendo essas publicações, esses jornalistas covardemente deletando mensagens, fechando o perfil, essas mulheres, né? Ontem, quando foi ontem, a doutora Cota reabriu, né? Depois de uma temporada trancada o Instagram, e aí você fica vendo lá jornalistas, né? Jornalistas renomadas, que não apuraram porra nenhuma, falando ninguém solta a mão de ninguém, juntas somos mais. Solta a mão de ninguém e pula no abismo. Tchau, gente. Amanhã, 5 horas da tarde, a nossa live. Obrigado para vocês. Não esquece de deixar um sinalzinho aqui, né? Beijinhos. Hoje não tem Isabelita, tá? Eu tranquei ela fora. Ela tá muito atacada hoje. Ó. Gente, ó. Olha o que essa mulher faz comigo, gente. Isso aqui foi só ontem e hoje. Eu achei que tinha adotado uma gata, mas é uma jaguatirica. Vamos lá, Nico. Dou-lhe uma. Claro que não parou.